Olá você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Você que está sempre por aqui, muito obrigada. Você que está chegando agora, se gostar do vídeo, curta. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito para que esse canal cresça, e comente, porque isso faz com que a gente possa ter mais conteúdos para trazer para você. E espero também que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e te acolher nesse momento. E olha, quando a gente passa por uma perda, e aqui eu não estou falando somente da perda pela morte, né, mas de várias perdas que inclusive a gente vem falando por aqui, aquela perda que rompe com aquilo que nos dava direção, né, que existe uma ruptura que acaba acontecendo dentro de nós. É como se algo se quebrasse e o mundo que antes parecia organizado, começa a parecer meio bagunçado, meio estranho, e não é uma tristeza comum, sabe? Nem aquela preguiça de um dia ruim, de que eu não estou com vontade de fazer alguma coisa, não, porque isso todo mundo tem. É uma espécie de silêncio por dentro, um cansaço que parece que mora no nosso corpo o tempo todo, uma falta de vitalidade para fazer as coisas. E não é falta de querer viver somente, é uma sensação de que tudo perdeu o brilho, que perdeu o sentido, que perdeu a força. Parece que a gente está fazendo tudo forçado, sabe? Forçado porque tem que fazer. E essa desorganização não se nota apenas nos nossos sentimentos. Ela acaba atingindo o nosso corpo, os nossos pensamentos, o nosso sono, o nosso desejo. E antes, a pessoa que fazia planos, que tinha esses sonhos, que acordava, tomava café, cuidava da rotina, fazia o que tinha que fazer, agora sente que está se arrastando para tomar banho, arrastando para até mesmo para conviver com as pessoas. Fica aquela coisa forçada, e quanto mais a gente força, mais a gente despende uma energia grande e menos energia a gente vai tendo ao longo do dia. Até tomar banho fica pesado, até as pequenas coisas vão ficando pesadas, e não importa aqui um nome disso, né? A gente não tá aqui para dar nome para isso que está acontecendo. O que importa é que é real o que está acontecendo, né? Essa falta de vontade, esse desinteresse, esse corpo que pesa, são sintomas de uma, que a gente chama de uma fratura emocional, né? De uma ruptura emocional. Eu quero fazer aqui uma espécie de analogia que eu gosto de fazer muito com os meus pacientes, que vem para mim com essa quebra emocional, com essa ruptura emocional, que é quando uma pessoa sofre, por exemplo, um acidente e ela fica imobilizada por um tempo ou com os movimentos comprometidos, e ela precisa fazer uma reabilitação física. Você que está aqui me escutando já deve ter visto isso, ou pessoalmente ou através de filmes, que a pessoa ela precisa se reinventar fisicamente falando, emocionalmente falando, porque ela vai ter que começar aos poucos, dar o primeiro passinho, mexer com a mão pela primeira vez, como se ela nunca tivesse feito isso. E essa pessoa, ela não vai se levantar de um dia para o outro e sair andando aí, correndo maratona. Ela vai precisar de tempo, de estímulo e de alguém que diga para ela: vamos, né, vamos tentar ficar sentados hoje, vamos dar um passo, depois outro passo, né, você caiu, tá tudo bem, vai levantar de novo. É isso que a gente observa muito no trabalho de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais, né, que vão trabalhando essa reabilitação física da pessoa e essa volta da pessoa às atividades diárias. Esse paralelo que eu quero fazer é exatamente com a reabilitação emocional, que não é diferente. Quando a gente está quebrado por dentro, né? Quando você perde alguém, ou perde um vínculo, ou um projeto, ou um sonho, você também perde o chão. E é natural não ter essa vontade de continuar. É natural, mas não precisa ser definitivo, mesmo que pareça nesse momento impossível. Algo dentro de você tá aí ainda que quer viver. Eu leio aqui nos comentários de vocês em perdas muito difíceis que vocês passam. Leiam muito em perdas de filhos e também de companheiros ou companheiras, que a pessoa perde os sonhos mesmo, aqueles
projetos que os pais tinham para os filhos ou que os companheiros tinham em conjunto, e fica aquele vazio. E quantas vezes eu leio dizendo que não tem mais sentido, que a vida perdeu brilho, que a vida perdeu pra quê? Né, uma finalidade. E é claro que é natural que isso aconteça. Mesmo que pareça que você não vai conseguir, é importante você dar uma chance para você mesma, né? Você se colocar à disposição dessas pequenas mudanças, desses pequenos processos, desses pequenos passo a passo, só que passo a passo emocional, né? Me permitir um pouco mais, fazer alguma coisa que seja parte do meu dia, mesmo que perca o brilho, ir, sabe, fazer, sem ficar se questionando se isso vai dar certo, se não vai. Não precisa ter necessariamente aquela alegria toda, aquele brilho todo. O importante é fazer aos poucos, tentar tomar um banho com mais calma, porque às vezes a gente cria sem querer ou sem perceber também uma resistência interna. Seja pela falta mesmo de energia, seja porque isso pode ser um vínculo com a pessoa que se foi, ou com os projetos que se foram, seja porque realmente você não vê mesmo esse brilho que que vocês escrevem aqui para mim. E tudo isso é treino. Fazer uma coisa com calma, o treino para reencontrar o que possa ser uma nova âncora para você. Tem dias em que você vai pensar em desistir. Vai se questionar se vale a pena ou não, vai olhar para você mesma e nem se reconhecer, não parece mais a pessoa que eu era antes, onde eu fui parar. Isso aparece muito em terapia. E quando isso acontecer, lembre-se, tem muita gente passando por isso também. Você não está exagerando. Isso não é somente com você. Você não está fracassando. Você está tentando viver com algo que te tiraram, que te foi tirado. E ninguém é preparado para isso. Mesmo que a gente ache que não é, né? Mas dá tempo para você se reconstruir. Igual eu disse, vá devagar, mesmo com quedas, porque como nada na vida é linear, a reabilitação emocional também não é. E ela começa no instante em que você se permite continuar, mesmo sem vontade, né? E esse passo de hoje, você estar aqui assistindo esse vídeo, já é um movimento. Porque você está tentando fazer diferente e precisa ser reconhecido. Gente, isso pode parecer, porque você é psicóloga, está falando isso. Não, isso é um trabalho nosso em terapia, com pacientes. Os pacientes que nos procuram, que me procuram em terapia, o que eu trabalho é a reabilitação emocional. É esse passo a passo, é ajudar o paciente a perceber e a enxergar onde ele pode ainda buscar um pouco de brilho, porque isso tem também, né? As perdas, elas nos mudam muito e às vezes a gente fica tentando buscar alegria, buscar prazer naquilo que era antes, e talvez aquele antes não vá nos dar prazer mais. Talvez a busca pelo prazer está num reinventar da própria vida, nesse passo a passo, nesse pequeno movimento, sem autocobrança, sem julgamento, sem crítica, sem buscar uma perfeição, porque isso acontece muito, principalmente em pessoas que são perfeccionistas, né, que tem aquela rigidez de comportamento e de postura. Quando se vem diante de um desafio desse, de ter que se reinventar, a pessoa fica muitas vezes perdida e fica se culpando muito, achando que ela está errada, que o problema está com ela. E às vezes não, ela precisa entender o contexto, avaliar a situação para ela poder começar a aceitar que ela não vai mais ser como ela era antes, mas que ela pode ser diferente e pode estar bem também, mesmo que aos poucos. E como o nosso trabalho é sempre também de prevenção para que isso não se torne um processo mais complicado, de um luto mais complicado, como uma depressão instalada, como até a tentativa de desistência da própria vida, né? Nós estamos criando um espaço de escuta,
de acolhimento, de cuidado. Se você tem vivido essa desvitalização, essa sensação de que perdeu a conexão entre quem você era e a sua vida atual, em julho nós vamos começar um grupo terapêutico online. Vai ser um espaço seguro, sigiloso, com escuta, com acolhimento e com estratégias para que você possa lidar de forma mais leve com o que hoje te parece pesado demais. É a oportunidade para quem não pode fazer uma terapia individual por várias questões e que gosta de um trabalho em grupo, porque o grupo ele é voltado para quem está em sofrimento, para quem sente que a dor cresceu demais por dentro e que precisa de apoio antes que essa dor vire uma desistência, igual eu falei antes. Se você está interessado ou interessada, porque o grupo pode ter homens e mulheres também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para uma lista de pessoas interessadas. Lá você vai encontrar mais informações e também pode deixar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, porque esse grupo pode ser para você ou até mesmo para alguém que você conhece e que está passando por esses momentos nebulosos, né? Tão difíceis. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você um pouco. Espero que o que eu falei aqui possa te ajudar a não desistir, principalmente de você. Por mais que você tenha perdido uma pessoa muito importante na sua vida, a pessoa mais importante é e deve continuar sendo você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.